Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Falando sobre a conversão ao Islã, estávamos falando também se é recomendável mudar o nome quando se converte ao Islã. Então, é necessário mudar de nome nos seguintes casos. O primeiro caso, quando o nome significar adoração a outra divindade ou que contenha um significado contrário à fé, ou seja, um significado contrário ao Islã. Então, uma das situações que faz com que a pessoa pode pensar em mudar o nome, a primeira, quando o nome significar adoração a outra divindade, ou que contenha um significado contrário à fé, contrário ao Islã. Por exemplo, quando o que se converte tem um nome como Abdul Masih. Abdul Masih significa adorador ou servo de Messias. Então, um nome como esse, adorador de Messias, seria o quê? Adorador de Jesus. Então, é um dos nomes que não é recomendável para o muçulmano. Ou seja, se tem este nome, melhor é mudar. Significa adorador de Jesus. Só que o muçulmano ou a gente não adora Jesus, a gente adora a Deus, a Allah. Então, um nome como esse deve-se mudar. Outro nome, Abdul Nani, adorador de... na verdade, é Abdul Nabi, só que a escrita aqui está errada. Então, Abdul Nabi, esse seria o nome que está aqui. Abdul Nabi, o adorador do profeta. Então, é um nome também que a pessoa tem que, ou aquele que se converteu, tem que mudar. Adorador de profeta. Como a gente acabou de falar, a gente adora somente a Deus e não a Jesus ou a um profeta. Então, são nomes, é o exemplo de nomes que é recomendável mudar caso a pessoa tenha, ou se a pessoa se converteu ao Islã e tem esse tipo de nome, tem que mudar. Então, tudo isso porque é como se fosse uma idolatria. Então, adorar, por exemplo, a Jesus, adorar ao profeta, seja qual o profeta. Se a pessoa adora o profeta, coloca como sendo uma divindade ou um Deus, então é uma idolatria. Então aqui muda-se esse nome para evitar o quê? A idolatria. Então, e a gente tem que sempre pedir o quê? A proteção contra esse tipo de ação, a ação de adorar ídolos, adorar pessoas, adorar objetos, ou ser chamado por um dos nomes de Allah. Então, também é recomendável, ou pode ser até obrigatório, mudar o nome quando é chamado por um dos nomes de Allah, os quais contenham um de seus atributos exclusivos. Então, a pessoa, por exemplo, escolhe o nome que é de Allah, que pertence a Allah, um nome exclusivo de Allah. Então, esse tipo de nome também, a pessoa, quando entra no Islã, tem que trocar, tem que mudar. Ou se é muçulmano, já era chamado com esse nome, já sabe o significado, que não condiz ou é contrário ao Islã, então precisa mudar esse nome quando é exclusivo para Allah. Como se chamar Rei dos Reis ou similares. Por exemplo, a pessoa se chamar de Rei dos Reis. Então, Rei dos Reis, esse nome então, é exclusivo para Allah. Então, o maior rei que a gente tem é somente Deus. Então, um nome como esse, o muçulmano, caso saiba o significado, tem que mudar. Às vezes pode ser que nasceu, os pais deram aquele nome, nem sabiam o significado e tal. Então, no momento que a pessoa já sabe o significado, que pode, ou significa uma idolatria ou adoração a outros ídolos ou algumas pessoas, então tem que pensar em trocar esse tipo de nome. E a outra situação em que deve-se trocar o nome, ou em outro caso onde se deve trocar o nome, quando o nome significa algo sujo ou inaceitável.
Allah, o Altíssimo, proíbe tudo o que é prejudicial, tanto os alimentos e bebidas como os demais âmbitos da vida, inclusive usar nomes desagradáveis ou com significados negativos após a conversão do Islã. Então, Allah disse que péssimo é vos comportardes como corruptos, difamando e colocando apelidos ofensivos após haver sido agraciados com a fé. Então, essa é uma das evidências que proíbe que a pessoa tenha nomes que são nomes ou apelidos que são ofensivos. A pessoa tem que procurar nomes com bons significados, nomes que são aceitáveis na sociedade. Então, nomes que não são ofensivos. Então, isso é que é recomendável dentro do Islã ou no Islã. Então, após a conversão, tem que pensar nisso, ou seja, olhar como é o seu nome. Se tem um nome que não tem nenhum significado, às vezes não tem nenhum significado, nem ofensivo, nem o bom, é um nome comum por aí, vai manter, porque não tem nada que contraria o Islã, no caso. Então pode manter, mas quando saber que é um nome inaceitável ou com um significado sujo, então precisa trocar. Então, aqui vem que nestes casos muda-se o nome por outros que não tenham significados ou conotações similares, para assim livrar-se da confusão proibida no Islã. Então, tem um nome bom, com um significado bom, então aí se livra de quê? Se livra daquilo que é proibido dentro do Islã. O significado do nome é contrário ao Islã. Se for assim, então é obrigatório mudar. Se o nome é contrário, o significado do nome é contrário ao Islã, então é obrigatório mudar. Mas se for não, ou seja, não tem nada, não é contrário ao Islã, então há alguma, se for não, se há alguma conotação particular de outra religião ou famoso entre religiosos não muçulmanos, então se for isso, então há que se mudar também para evitar confusões. Deve-se evitar assemelhar-se aos não muçulmanos. Então, se não existe nenhuma conotação a outras religiões famosos e há algum significado repulsivo ou inaceitável para o senso comum, caso não tenha uma conotação e depois há algum significado repulsivo ou inaceitável para o senso comum, se for não, então não é necessário mudar esse nome, pois muitos muçulmanos conservaram seus nomes originais não árabes quando entraram no Islã, nas primeiras gerações. É lícito mudar o nome, ainda que não haja razão, e este caso é recomendável mudá-la para outro melhor e que possua melhor significado, como Abdullah ou Abdurrahman. Então, esses são os nomes que são recomendáveis, caso a pessoa é uma decisão própria, não tem nenhuma conotação particular de uma outra religião ou famoso e tal, mas a pessoa prefere, depois da conversão, prefere mudar. Pode mudar para um nome melhor ou com um significado melhor. E para os nomes que colocaram como os nomes masculinos, no caso, os melhores seriam Abdurrahman e Abdullah. Abdullah significa adorador de Allah, ou seja, adorador de Deus. Abdurrahman significa adorador do misericordioso, que também significa adorador daquele que é misericordiador, adorador de Deus também. Então, são os exemplos de nomes melhores, ou seja, com significados melhores. Mas, como acabamos de ver, se a pessoa tem um nome, mas não tem nenhuma conotação religiosa assim, específica ou particular, pode manter, mesmo não sendo um nome árabe. Falamos antes ou anteriormente que, claro, é recomendável, ou em algumas situações, com nomes que contrariam o Islã, é obrigatório mudar. Mas se manter esses nomes, mesmo não sendo árabe, o nome não vai acrescentar ou aumentar algo na fé. O que vai acrescentar a sua fé, o que aumenta a sua crença ali é
a sua prática, a sua crença primeiro em Deus, depois aquilo que você vai praticar. Então, não é o nome que vai lhe conduzir a ser um bom muçulmano. Tem vários Abdullah, Jair, vários Muhammads por aí que fazem coisas erradas mesmo com tais nomes. E há outro Carlos, outro Paulo que fazem boas ações, então não são nomes que vão fazer você ter uma fé melhor ou pior. Mas podemos seguir conforme a tradição do profeta Muhammad. Tem um nome contrário ao Islã, tenta mudar. Tem um nome com uma conotação particular de uma religião famosa, então também tenta mudar. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين